que eu tô sentindo alguns elementos estranhos nessa igreja, tem uma galera falando uma coisa estranha nessa igreja, tô começando a ficar preocupada, tô achando que a minha igreja não é bíblica, tô achando que minha igreja é uma seita. Como eu identifico se eu estou em uma igreja bíblica, se a minha igreja não é uma seita? Esse é o tema do vídeo e eu espero que eu te ajude a identificar se você está em uma seita ou não. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000, portanto eu preciso de 7 milhões de reais. Primeiro elemento é, você precisa conhecer o evangelho que você diz que você prega, que você diz que você faz parte. Porque a pessoa que ela realmente conhece a palavra de Deus, cara, coisas que são seitas não vai passar despercebido. A pessoa logo vai sacar que tá num lugar meio duvidoso. Então, se você tá tendo essas dúvidas, é porque provavelmente você não conhece muito bem no que você acredita. Então, você tem que entender o fundamento da tua fé, o fundamento do que você acredita. Que Deus é uma trindade, que Jesus é Deus, o básico mesmo, que Jesus morreu por mim, morreu por todos, Jesus morreu, é o básico da fé cristã. Se você sabe os elementos básicos da Bíblia, da fé cristã, e você tá duvidando que tá falando, que as pessoas estão falando coisas estranhas, que talvez você não conheça muito bem. E tá tudo bem, eu vim aqui te ajudar. Então, a primeira coisa que eu quero te indicar é que você conheça a fé, que você conheça Jesus, que você conheça a Bíblia, porque é só fortalecido na palavra de Deus que você nunca vai ser enganado. Porque se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas suas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus não é um Deus irresponsável, Ele não coloca sonhos que Ele não tem a condição de patrocinar na sua vida. Então se prepare, meu lindo, para tudo aquilo que Deus colocar na frente dos seus olhos e ser da vontade dEle para você, no nome de Jesus, você vai Então, vamos viver. lá. Como identificar se eu estou em uma igreja duvidosa, se eu estou em uma seita, né? Se eu estou em uma igreja que tá pregando coisas de seita. O primeiro passo é que uma seita, ela talvez, não são todas, tá? Mas grandes parte das seitas tem livros extra-bíblicos que também essas pessoas acreditam, e é pregado que esses livros também são livros inspirados, né, por Deus, como uma outra revelação, uma revelação extra, como uma revelação extra-bíblica. Então, se você está em uma igreja que tem outros livros, outro livro além da palavra de Deus, Mas é o livrinho da escolinha dominical? É o livrinho do grupo de jovens? não é isso que eu tô falando. Você pode ter material didático, você pode ter material de auxílio teológico. O que você não pode é ter livros extra-bíblicos que sejam entregues e pregados e propagados como inspirados por Deus de forma infalível, né? Se falou que aquele livro, que aquele escritor é um profeta e que o que ele falou foi infalível, foi inspirado por Deus e é um extra da Bíblia, cara, duvida, né? Porque passou da Bíblia, a gente tem que estar em alerta sim e tem que duvidar. Segundo ponto para você identificar se você está em uma seita é que provavelmente, na maioria das vezes, essas seitas têm líderes que são autoritários, né? Líderes que querem cercar as pessoas naquele núcleo ali e querem fazer as pessoas acreditarem que fora daquele lugar elas não vão ter salvação. Então, mais um passo, vou linkar um com o outro. Primeiro, é um líder que se acha supremo naquela igreja, que chega a ser até ditatorial, que chega a ser assim um ditador mesmo, sabe? Que todo mundo vê ele como um profeta, como um apóstolo Paulo, como um apóstolo Pedro, como um Daniel, sabe? Vê aquela pessoa que o que aquela pessoa fala não pode ser retrucado. Estranho, né, gente? Porque se é um pastor bíblico, se é um pastor de uma igreja séria, ele entende que ele também erra. Ele entende que ele é humano e que às vezes sim, ele vai ser exortado por uma ovelha e ele vai entender, ele vai aceitar até a exortação vindo de uma ovelha. Agora, se o que o pastor fala vira regra, que se o pastor fala vira quase que um versículo bíblico que não pode ser contestado, aí a gente tem um problema. Linkando com a outra afirmação que eu fiz, né, na frase, é que se ele te cerca
e acredita que só ali não tem salvação. Então o terceiro ponto essa igreja prega que fora dali você não tem o pleno evangelho, fora dali você não tem a plena salvação, que só aquela igreja tem a verdade, que as pessoas de outras igrejas podem até ser boas, podem até ir para o céu, mas ali naquela igreja é que você realmente tem a verdade, porque vocês são os remanescentes, vocês são as testemunhas verdadeiras, vocês são o povo escolhido. Gente, não é assim. Se você está numa igreja que fala dessa maneira, fala que só ali tem a verdade, só ali tem a interpretação certa, só ali eles enxergam a palavra de Deus da forma certa, não é bíblico, entendeu? Não é bíblico, porque a palavra não dá nenhum nome de igreja, a palavra não dá nenhuma placa, a palavra não fala assembleia, nem existia isso, né? As igrejas foram sendo construídas posteriormente. Então, se você está em uma igreja onde tem um livro extra, onde tem um pastor, um líder, né? Independente da classificação do título que ele carrega, o que ele fala tá falado e ele é quase um ditador. E se você está em uma igreja que carrega esse dilema de que só vocês têm a verdade, você tem que tomar cuidado. Talvez realmente você esteja em uma seita. Você gostaria de um presente? Não! Tem algumas outras coisas que são mais sutis, tá, gente? Algumas outras coisas que acabam passando despercebidas, que não são tão claras e básicas como essas aqui que eu falei, mas que também você tem que se alertar. Que talvez você não esteja uma seita, mas não esteja uma igreja que está realmente servindo a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus. E essas coisas eu vou falar agora. A primeira coisa é quando você está em uma igreja que não valoriza o estudo bíblico. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então talvez a sua igreja não seja uma seita, seja uma igreja boa, uma igreja histórica, mas se ela com o tempo perdeu o foco na Bíblia, se ela com o tempo não busca realmente se aprofundar no estudo bíblico, é um alerta. Porque tudo que foge da Bíblia, se os membros não conhecem a Bíblia, se aquela igreja não valoriza a leitura bíblica, qualquer coisa que vai ser pregado lá na frente, todo mundo vai aceitar, porque ninguém está estudando, ninguém tem base para contestar o que o pregador está falando, o que o líder está falando. Então é muito perigoso uma igreja que não é fundamentada no estudo bíblico, né? Eu sei que tem muitas igrejas hoje em dia que são assim, pregações rasas, pregações onde não valorizam mais o estudo bíblico, né? É bom que você tome cuidado, né? Porque quando você está numa igreja que não valoriza a palavra de Deus, vai valorizar o quê, né, gente? Se não valoriza o nosso principal livro, que é a palavra de Deus. Outro ponto muito sutil que também é bom você ter cuidado, é essas igrejas onde os líderes são colocados em pedestais, né? São colocados como quase semideuses, né? Não tô falando mais classificação de seita, mas coisas que você precisa observar na sua igreja. Tem igrejas que botam os pastores, os líderes, como se fosse assim um semideus, fosse um anjo. Se você tá numa igreja assim, toma cuidado, né? Porque para pular para ser uma seita é uma vírgula, né? É uma igreja que endeusa um ser humano, a gente tem que tomar muito cuidado. E se você está em uma igreja realmente bíblica, o próprio líder, o próprio pastor não vai aceitar ser colocado nessa posição, porque uma pessoa verdadeiramente cristã, ela não aceita ser bajulada, ela não aceita ser endeusada, porque ela entende que a honra e a glória é só de Deus. Terceira coisa muito sutil é se a igreja que você está valoriza a exposição da palavra. Eu já falei do estudo, agora eu vou falar da exposição da palavra. Por quê? A gente está vivendo uma época onde as igrejas viraram show, viraram evento. Quase que você tem que pagar, e olha que tem algumas que você até tem que pagar mesmo, para você assistir o culto, porque é 1 milhão de danças, 1 milhão de louvores, 1 milhão de apresentações e grupo daqui, música dali, aí o culto dura 2h30, 3 horas só de coisas artísticas e de coisas que eu não tô criticando, são boas e
deixa o povo dançar, deixa o povo fazer o teatro, eu também amo teatro, não é isso que eu tô falando. Mas você tem que tomar cuidado para ver se você não tá numa igreja que não valoriza a exposição da Bíblia. O que eu tô querendo dizer? Igrejas que ficam horas e horas ali do momento do culto, tendo um monte de apresentação, e aí chega na palavra, o pregador prega 20 minutos, não se aprofunda na palavra de Deus, prega de uma forma rasa e vai embora, e todo mundo saiu com o quê? Com um monte de apresentação, com um monte de música e pouco alimentado da palavra, né? Um monte de doce, um monte de bala, um monte de coisa legal, um monte de pipoca, e o arroz e feijão, e o mocotó, e a feijoada. Aí não tem, né? Então, toma cuidado. Se a sua igreja não valoriza a pregação, a exposição da palavra, vindo do pastor, vindo de um líder sábio, você tem que tomar cuidado, né? A igreja não pode ser casa de show. A igreja, ela pode ter louvor, pode ter dança, pode ter teatro, deve ter teatro, porque eu amo teatro, mas o principal do culto, na minha opinião, tem que ser a exposição da palavra, né? A leitura da Bíblia, o líder ali, o pastor guiando a leitura, fazendo você entender o texto. Se a pessoa chega lá na frente e prega 10 minutos, 15 minutos e o culto é todo praticamente de apresentações, toma cuidado, porque talvez você só esteja recebendo doce, bala, pipoca, chocolate, e o feijão e o mocotó, que é o que te alimenta, você não está recebendo. Então, essas foram algumas dicas para você conseguir identificar se você está em uma igreja que se enquadra como seita ou algumas coisas sutis e que você tem que tomar cuidado se a sua igreja está fazendo, se você está em uma igreja assim, né? Que aí já não é seita, mas que talvez seja bom você olhar com esse olhar mais clínico, né? Porque a nossa igreja, o local onde a gente adora a Deus, precisa ser um local onde realmente busque a Deus. Então, eu espero que você tenha entendido, que eu tenha te ajudado com esse vídeo, né? Que você fique mais em alerta, porque o mundo jaz do maligno e tem muitas coisas sutis que estão tomando a nossa igreja, muitas seitas crescendo e a gente tem que tomar cuidado mesmo. Então, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Um beijo, Deus abençoe. Tchau!